Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar nossa aula número 10 de Economia Política. Depois do nosso recesso, do nosso descanso, daqui para frente todas as aulas nossas serão ao vivo. Vamos gravar as aulas, porque caso alguém não consiga assistir, pode assistir depois as aulas que não conseguiram presenciais. Da mesma forma que as outras matérias, para que vocês tenham a presença dessa aula, caso vocês não consigam assistir, é necessário que vocês façam um resumo, uma sequência, uma resenha da matéria, tá? E me entregue para poder ganhar a presença, ok? No final da aula também vou deixar novamente uma atividade e vocês respondam, ela vai ficar disponível uma semana, assim no momento que tiver mais tranquilo para vocês, e essas atividades vão valer 50% da nota. Então, 50% é de trabalho e 50% da nota vai ser uma prova que a gente vai definir ainda a forma como fazer, certo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente dar continuidade na nossa última aula. Só um minutinho. Certo? Caso dê algum problema, vocês me avisem novamente, se começar a travar ou se ficar ruim o áudio, que a gente volta. Então, vamos dar continuidade nas nossas aulas. Estamos na aula número 10 de Economia Política. Caso vocês tenham alguma dúvida, as aulas estão todas gravadas e disponíveis para vocês. Se não tiver no site da faculdade, tem no meu canal do YouTube, certo? Vamos dar continuidade na nossa discussão, que nas últimas aulas a gente comentou bastante sobre como que o desenvolvimento da sociedade se deu em cima de produções, de acumulação da produção. Então, a gente sabe que cada sociedade se desenvolveu a partir do ponto que ela conseguiu acumular algum tipo de produção, certo? E percebemos também que a mão de obra humana era um dos valores maiores que se tinha até então. Por quê? Quanto mais mão de obra você se tinha para trabalhar, mais produção você conseguiria acumular. Dessa forma, começou a se perceber também que a exploração do homem como forma de mão de obra disponível para essa produção, que acarretou na escravidão, auxiliou muito no desenvolvimento de muitas nações. É muito ruim a gente dizer que isso ajudou no crescimento, no desenvolvimento, na melhora de alguma produção, utilizar a mão de obra do homem como escravo, se ele ganhar nada por isso, sendo escravizado mesmo. Mas quando o homem começou a perceber, o capitalista, o detentor do capital, os proprietários de terra, começaram a perceber que se ele utilizasse a mão de obra escrava, seja através de guerras ou de alguma outra forma que eles acumulariam escravos, eles conseguiriam cada vez mais produzir, aumentar a sua produção e com um custo zero, praticamente zero, de manter esses escravos. Partindo disso, a gente vai dar continuidade nesse conhecimento de entender a produção de mercadorias e o modo de produção capitalista. Então, a gente vai começar a entender que quanto mais uma sociedade, um país consegue produzir e acumular, mais riqueza ele vai ter. Então, a gente vai ver que isso vai também impactar no modo de produção que os capitalistas perceberam que poderiam aumentar suas riquezas e aumentar a produção. Ok? Então, vamos lá. Então, mercadoria e modo de produção mercantil. Então, a mercadoria é um objeto externo ao homem. É algo que satisfaz sua necessidade humana, material e espiritual. E sua utilidade faz dela o valor de uso. Então, quando a gente imagina uma mercadoria, pensa na produção de um bem, a gente pensa que aquilo vai estar satisfazendo a necessidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, independente se ela é uma mercadoria muito simples ou se ela tem uma tecnologia muito grande inserida, sempre ela vai ser para atender uma necessidade nova. O celular, por exemplo, há uns anos, muitos anos atrás, não tinha celular tão comum assim. Não era comum você ver todas as pessoas com celulares, né? Então, para você se comunicar com as outras pessoas, eram de outras formas, mais lenta. Então, com o passar do tempo, se percebeu que esse bem, esse uso, ia ser muito útil. E a utilidade dele foi crescendo para diversas formas.
Então, a mercadoria em si, ela vai ser um objeto que não faz parte do homem, mas que vai facilitar a sua vida e vai atender suas necessidades. Então, o trabalho vai resultar em bens que são o valor de uso e seu intercâmbio com a sociedade e a natureza determina o valor de uso. Então, o trabalho do homem resulta num bem que vai atender a sua necessidade. E quando ele atende a necessidade, vai mostrar o valor de uso, vai atribuir o valor do uso daquele bem. E a gente sabe que quanto maior valor inserido numa mercadoria, tanto de uso ou o valor intrínseco dela, mais você consegue ganhar com isso, certo? Mas nem todo valor de uso é mercadoria, vejamos por quê. Então, vamos perceber isso, que não necessariamente tudo que é valor de uso tem que ser uma mercadoria. Aquela utilidade que se dá não precisa ser necessariamente vindo de uma mercadoria. Então, vamos entender por que isso ocorre. Então, primeiro, porque só pode ser valor de uso aquela mercadoria que pode ser produzida mais de uma vez. Então, eles começaram a perceber que se você produzir apenas um produto, você vai vender ele apenas uma vez e você não vai ganhar com aquilo. Então, para que você consiga ter valor naquela mercadoria, o valor de uso, é que várias pessoas usem que ele seja produzido mais de uma vez. Segundo, porque a mercadoria é o valor de uso e se produz para troca, ou seja, os produtos para o autoconsumo apenas satisfazem as necessidades sociais de outrora. Então, o que percebe? Que esse valor de uso vai servir para realizar uma troca, é lógico. As empresas, os capitalistas, eles não vão produzir algo que não vai beneficiar essa troca, né? Então, ele tem que satisfazer essa necessidade social de pessoas que precisam disso, mas que exista a oferta e a demanda por esse bem, porque senão não adianta ter o valor de uso dele. Então, a mercadoria, ela é uma unidade que sintetiza o valor de uso e o valor de troca. Então, a gente pode dizer que quando há uma mercadoria, se produz algo, então ele vai ser um bem, certo? Que ele vai facilitar, induzir a troca. Então, mesmo que não seja troca em moeda, né? Como a gente já vem vendo ao longo dos nossos estudos, das nossas aulas, que muitas vezes no escambo em si, não se tinha moeda, mas trocava-se aquilo que eu tenho demasiado. Quando eu tenho uma coisa demais, eu vou lá e troco por aquilo que eu não tenho. Então, quando se cria mercadoria, se cria principalmente para ver se ela vai atender a necessidade, se ela tem esse valor de uso para uma determinada pessoa, ou grupo de pessoas, e se ela vai ter valor de troca, se vai ocorrer a troca desse bem. Então, continuando, a gente vai entendendo a mercadoria, a gente cai na produção mercantil simples e a produção mercantil capitalista. Então, a gente vai tentar diferenciar esses dois modos de produção, entendendo agora o que é uma mercadoria dentro da economia política. Então, a produção mercantil, ela surgiu no escravismo, resultando das atividades dos artesãos que eram livres. E sobre o feudalismo, o contingente dos artesãos aumentou devido às corporações e suas teorias soma-se ao excedente. Ou seja, essa produção mercantil, ou seja, uma produção em maior escala, resultou das atividades que eram artesãos livres, ou seja, o escravismo impulsionou isso, mas os artesãos livres também conseguiram aumentar esse tipo de produção. E esse tipo de produção acabou se juntando ao excedente e aumentando cada vez mais. Então, essa produção de mercadoria, designada produção mercantil simples, é importante destacar o trabalho pessoal e o fato dos artesãos estarem envolvidos e sem... Oxe, estou confundindo tudo aqui. Então, essa produção de mercadorias, designada produção mercantil simples. E é importante destacar o trabalho pessoal e o fato dos artesãos estarem envolvidos e sempre os proprietários do meio de produção. Então, quando a gente fala em produção mercantil simples, a gente vai ter envolvido o proprietário daquela produção, né? Quem vai deter ali os meios para se produzir, a terra, os maquinários para se produzir e os artesãos envolvidos. Então, é uma forma de produção menor, mais simples e não tão sofisticada.
E esses produtos, ele tinha um mercado restrito, local, e não tinha teor de exploração. Ou seja, então, ela produzia para uma região pequena, para o local mesmo onde as pessoas estavam, que os artesãos e esses proprietários do meio de produção estavam inseridos. Então, esses produtos mais simples eram destinados somente a essa sociedade, a quem estava ali próximo deles. Então, a vilas, pequenas cidades, onde esses artesãos eram envolvidos nesse meio de produção. Então, quando a gente fala em produção mercantil simples, ela vai estar envolvendo os artesãos e proprietários de meio de produção. E uma pequena região onde esses produtos serão distribuídos. Então, a gente, nesse momento, pode destacar que os artesãos tinham um produto e tudo configurava como um sistema de mercadoria, dinheiro, mercadoria. Então, a forma de troca desse meio onde se vivia a produção mercantil simples, se destinava somente nessa relação de troca. Mercadoria, dinheiro, mercadoria. E nessa situação, igual eu comentei anteriormente, o dinheiro não era o objetivo. Ele servia apenas como meio de troca. Ou seja, muitas vezes essa troca não realizava apenas com dinheiro, realizava com outros tipos de produto. Mas ele seria só um meio de transação entre uma mercadoria e outra mercadoria. Ou seja, a pessoa que produz e a pessoa que vai receber essa mercadoria com o valor de uso que ela está sendo estabelecido. Então, suponha que é uma relação simples, de dinheiro, mercadoria, dinheiro. Nada mais tão evoluído nesse momento. Aí, com a expansão das mercadorias, com o aumento dessa produção, o produtor ia buscar as mesmas cada vez mais longe, com o objetivo de comprá-las cada vez mais barato e vender mais caro. O dinheiro passou a ter outra função. Então, note-se que nesse momento, não vai ter somente para troca de mercadoria o dinheiro. Ele vai ter outras funções. Por quê? Se ele buscar essa mercadoria do lugar mais longe, que não tinha ali na sua região, e trazesse para a região e vendesse mais caro, já começa a ter o início da percepção do lucro. Por quê? Poxa, eu estou indo lá buscar, eu vou vender mais caro aqui, então eu vou estar ganhando com isso. Outro ponto foi que, através da pirataria e saques, começaram a acumular grandes lucros, que ficou conhecido como capital comercial. Dessa forma, a circulação mercantil modificou sua estrutura. Então, nota-se que ele tinha uma quantidade de dinheiro, comprou uma mercadoria, e o resultado dessa troca de dinheiro por mercadoria resultou em mais dinheiro. Então, começou-se a ter a primeira percepção de acumulação de capital, de lucro, mesmo com situações de pirataria e de saque que ocorria nesse período. Então, evoluiu a forma de troca. Então, note-se que, em cada momento, a gente consegue perceber o desenvolvimento também da economia e o desenvolvimento das nações. Por quê? Se ele está indo buscar uma mercadoria em outro lugar, por mais que ele está recebendo lucro de estar vendendo essa mercadoria em sua região, ele está trazendo produtos diferentes. Então, está desenvolvendo, está desempenhando a sua função de, vamos se dizer de uma forma mais simples, do fluxo circular da renda. Pode-se dizer que isso vai gerar concorrência? Depois a gente conversa sobre isso. Fica uma pergunta para vocês. Será que esse tipo de situação geraria concorrência nessa região? Porque será que esses artesãos não perceberiam alguns tipos de produtos novos vindo até essa região e eles iam querer produzir também? Então, vamos pensar sobre isso. Então, no início, na produção mercantil simples, a gente tem esse início de troca, somente o dinheiro só servia para a troca das mercadorias, e posteriormente ele tinha um dinheiro acrescido. Então, quando ele começa a ganhar dinheiro por fazer uma troca de mercadoria. Além disso, os mestres tecelões que apenas ensinavam os seus cooperados enriqueceram com essa nova forma de tratamento do dinheiro e passaram a ser patrões desses cooperados. Ou seja, então, as pessoas que estavam trabalhando junto, esses que cooperavam com esse modo de produção, começaram a auxiliar no crescimento dos proprietários. Então, não se trabalhava mais de forma coletiva, não se tinha mais essa questão de trabalhar junto em prol de toda a sociedade, né, em prol da comunidade. Os camponeses modificaram suas estruturas, uns enriqueceram e outros se arruinaram. Então, alguns se beneficiaram desse modo de evolução, desse crescente evolução da troca do dinheiro e da acumulação do dinheiro, outros não conseguiram acompanhar. E nessa relação, viu-se modificar a produção mercantil simples
para a produção mercantil capitalista. Por quê? Então, quem conseguiu acumular mais fatores de produção em relação aos outros, eles conseguiram migrar da produção mercantil simples para a produção capitalista. Por quê? Quanto mais eles conseguiam produzir, mais eles conseguiam acumular e eles cada vez mais iam aumentando os seus fatores de produção, acumulando cada vez mais junto com os fatores e o lucro que ele ganhava também com tudo isso. Então, nessa relação da produção mercantil, da produção capitalista, desaparece o trabalho pessoal do proprietário. Então, o capitalista é o proprietário dos meios de produção, mas ele não realiza o trabalho, ele compra a força de trabalho. Ou seja, então ele começa a perceber que se ele detém o capital e detém os fatores de produção, ele não precisa trabalhar, ele não precisa, vamos se dizer, ter essa relação com o pessoal com o trabalho. Ele pode contratar pessoas para trabalhar para ele. Então, ele contrata trabalho, contrata força de trabalho para gerar a mercadoria. Então, destaca que a produção mercantil capitalista assenta-se na exploração da força de trabalho, mediante a troca de salário. Ou seja, ele consegue comprar a força de trabalho através de salário para aumentar a produção. Então, nessa relação, o objetivo do capitalista é o lucro, e é expressa da seguinte forma. Então, ele tem o dinheiro, compra a mercadoria, tem o dinheiro acrescido através da mais-valia. Ou seja, ele consegue acrescentar dinheiro na produção, não somente de fazer a troca, igual a gente viu anteriormente aqui. Vou voltar. Então, aqui nesse momento, ele comprava o produto de uma região, vendia em outra e tinha o dinheiro acrescido. Então, não envolvia a mão de obra, não envolvia a mais-valia. Ou seja, o valor desse produto não acrescentava mão de obra dentro dele, né, no valor de venda. Nessa situação que nós temos aqui, ele produz a mercadoria através vamos dizer, da contratação da força de trabalho. Então, através da mais-valia, ele consegue gerar mais lucro. O dinheiro acrescido nesse momento vai ser através da contratação de força de trabalho. Então, a gente sabe que nessa relação de produção mercantil capitalista, existem duas classes sociais que se originou entre o século XV e XVIII, com a acumulação primitiva e que Marx chamou de pré-história do capitalismo. Então, nesse período anterior ao capitalismo, que tem essa primeira percepção de lucro, se chama acumulação primitiva. Então, seria a pré-história do capitalismo, foi a situação que precedeu o início do capitalismo, quando se teve essa primeira percepção de que se eu colocasse no valor do meu produto a mão de obra e ganhar lucro com isso. Então, a acumulação primitiva iniciou-se na Inglaterra e outros países da Europa Ocidental. Então, foi nessa região que se deu os primeiros traços e passos para essa percepção do capitalismo, da acumulação e da geração de lucro dentro da economia. Então, na ilha, o principal motivo foi o cercamento das terras dos camponeses, transformando estas em pasto para as ovelhas e expulsando os camponeses delas, gerando a concentração de terra nas mãos de poucos. E, consequentemente, a migração de uma massa de homens desprovido, exceto da sua força de trabalho para a cidade. Então, quando essas pessoas que não conseguiram, vamos dizer, ser livres, tendo sua propriedade, elas acabaram sendo expulsas sendo expulsas dessas propriedades e acabaram indo para a cidade. E o que eles tinham a oferecer para a subsistência deles, a não ser a sua força de trabalho? Eles não tinham capital acumulado, eles não tinham terra, eles não tinham fatores de produção para oferecer. Então, a única forma de subsistência naquele momento era oferecer sua força de trabalho. Então, surgiu-se, assim, duas classes que vendem a força de trabalho e a classe que vai comprar ela. Por quê? Porque se eu quero aumentar minha produção, eu preciso de mão de obra. E por mais que eu tenha máquinas que aumente a produção, eu preciso de pessoas trabalhando nela. Então, surgiu essas duas classes anteriores ao capitalismo. A que vende a força dela de trabalho e a que compra a força de trabalho, que precisa de pessoas. Que essas que eram o detentor do capital, detentor de terra, dos fatores de produção, que conseguiam pagar para aumentar cada vez mais a produção.
Destaca-se que, além da acumulação do capital, a descoberta do ouro e da prata e a acumulação de terra proporcionaram a acumulação capitalista. Então, foi uma sequência de fatores que auxiliaram na acumulação e que geraram cada vez mais o aumento dessa massa de pessoas que compravam a mão de obra, seja para exploração de metais como ouro e prata, seja para melhorar a terra, para trabalhar na terra, ou para trabalhar para a geração de mercadorias. Certo? Voltando aqui com vocês. Então, o que a gente tem que perceber nesse primeiro momento? Que essa relação com o trabalho e mercadoria se iniciou precedente ao capitalismo. Então, notou-se que o quê? A mercadoria ela era criada como um bem de uso, que iria oferecer um valor para as pessoas e atender uma necessidade. Depois que percebeu-se isso, começou a se realizar as trocas, no qual o dinheiro servia apenas como meio de troca entre as pessoas, entre as mercadorias, e muitas vezes essa troca não era necessariamente com a moeda, não necessariamente com o dinheiro. Com o passar do tempo, eles começaram a perceber que se eles pegassem mercadorias que não existissem em uma região e vendessem em outra, eles conseguiriam ter o dinheiro acrescido, ganhar lucro com isso. Então começou-se a perceber que existia uma forma de acumular mais capital através do lucro. E a evolução disso foi quando as pessoas saíram, né, de regiões onde ela não teria mais proteção, não teria mais alimentação, elas precisavam de alguma forma de subsistência, criou-se novas forças de trabalho, ou seja, quem vende novas forças de trabalho, não, criou novas formas de subsistência. Então, tinha as pessoas que ofereciam sua força de trabalho e as que compravam. E quem comprava essa força de trabalho detinha do capital. E o objetivo dela era aumentar mais ainda o capital e a acumulação de lucros. Certo, pessoal? Semana que vem, vamos estar aqui novamente, ao vivo, com a aula. Caso vocês tenham alguma dúvida que a gente não tenha conversado após a aula, vocês podem me procurar depois. E não se esqueçam de responder as atividades, certo? Eu vou parar aqui, muito obrigada, e até a próxima semana com a nossa aula 11. Até mais, pessoal.